Christian, na Rússia, finalizando os exames médicos, vamos trazer detalhes importantes desta história. O Cruzeiro no mercado, a negociação com o Wesley. Tem um fato novo aí, hein? É informação importante aqui na Samuca TV. Gabriel Peck foi apresentado. O Léo Aragão, anunciado de volta. Tudo isso você confere a partir de agora aqui na Samuca TV. Gabriel Peck apresentado, o jogador já treinando com o grupo, à disposição do técnico Arthur Jorge, querendo ir para o amistoso de domingo, hein? Contra o Grêmio. A bola vai rolar lá no Mané Garrincha, em Brasília. Estaremos lá para contar todos os detalhes deste último amistoso do Cruzeiro na intertemporada. Vamos ver se o Cruzeiro faz algum jogo treino aí ainda, porque depois de domingo serão 10 dias aproximadamente até o compromisso diante da equipe do Internacional lá no Beira-Rio, em Porto Alegre. Outro fato novo de hoje: o Cruzeiro anunciando o retorno do goleiro Léo Aragão. Trouxemos até mais cedo. O Léo Aragão, ele está até com uma pequena lesão muscular, já vem fazendo tratamento, mas foi uma alternativa que o Cruzeiro encontrou para um goleiro, mesmo que jovem, com mais bagagem, com mais minutagem, para ser ali o reserva imediato do Otávio. Matheus Cunha perdendo espaço. O jogador está aí podendo deixar o Cruzeiro, ainda não tem nada avançado. Mas, de fato, o Léo Aragão chega para ser ali uma opção no gol para o técnico Arthur Jorge, até que o Cássio volte a trabalhar com o grupo. Isso deve acontecer mesmo na segunda quinzena de agosto. Temos duas informações bem importantes. Mais cedo a gente tinha falado sobre o Christian, já na Rússia, finalizando os exames médicos. E a informação é que, por mais que tivesse aquele momento de tensão, vai dar tudo certo e o jogador será reforço aí do Krasnodar. Vamos aguardar, quem sabe ao longo aí desta sexta-feira os clubes possam anunciar. O Christian está finalizando todos estes detalhes, os testes físicos, os exames médicos, e aí vai ser anunciado pelo Krasnodar da Rússia. É informação que a gente tem, não deve ter nenhum tipo de problema, por mais que ficasse ali aquele clima de tensão no ar. E a outra informação importante é sobre o Wesley. Trouxemos que a negociação, ela chegou em um estágio bem avançado, mas nas últimas horas, o que aconteceu? Existe uma espécie aí de leilão, porque o Cruzeiro tinha um acordo bem encaminhado para um empréstimo, para o jogador vir. Uma ótima opção encontrou o Cruzeiro no mercado. E aí, o Wesley, inclusive, está na pré-temporada do Al Nassr. A informação que a gente tem é que o staff do jogador, o pai dele também o representa, eles começaram a fazer uma espécie de leilão. E aí, um dos interessados seria o Corinthians, e o Cruzeiro não vai entrar em leilão. O que a gente tem é que o Cruzeiro já apresentou as condições. O Arthur Jorge, com um ótimo relacionamento no clube Al Nassr, conseguiu condições favoráveis para o negócio. O projeto Cruzeiro para o Wesley está pronto, mas o Cruzeiro não vai entrar em nenhum leilão. Se o jogador quiser vir para o Cruzeiro, ótimo. É uma peça que o Arthur Jorge vai contar e vai fazer com que ele renda no time estrelado. Caso contrário, se fizerem a opção por leilão, por sair oferecendo o atleta em outros lugares, o Cruzeiro parte para outra opção e aí o Wesley será a carta fora do baralho. Então, a história é a seguinte: tem time na parada, tentando aí levar o jogador também através do staff e de um leilão feito pelo entorno do atleta. Ele já sabe as condições que o Cruzeiro tem, todo o projeto que foi apresentado, cabe a ele escolher. O Cruzeiro não aumenta mais nada, não faz nenhum tipo de leilão e aguarda a definição por parte do jovem atacante. Só porque muita gente me perguntou do Matias Galarza, aí, o paraguaio, né, que fez até uma ótima Copa do Mundo. Toda hora coloca o Cruzeiro aí nessa história, velho. Eu fui buscar hoje sobre essa informação, velho, e do Cruzeiro é um descarte assim, de forma bem esclarecedora, tá? Que não existe negociação e nem vai existir com o Matias Galarza, que já passou no Vasco, já rodou aí alguns clubes aí, pertence ao River, até fez uma boa Copa do Mundo, mas tem muita gente colocando aí o Cruzeiro na disputa aí. O Cruzeiro não tá sabendo não que ele tá nessa disputa não, viu, Léo?
A gente comentou aqui ontem sobre o mercado, né? Como que tem essa especulação e as situações vão se tornando verdade muitas vezes, ou se criando uma verdade. E falamos ontem aqui do Matias Galarza, e é um nome que fica na especulação. Gostaria de ver, ô Pedro? Eu ainda, assim, tenho uma certa preocupação, sabe? O contexto ali. Eu sei que é um nível alto, nível de Copa do Mundo, mas é um Galarza que, sei lá, não vejo esse destaque todo, né? Inclusive até vi algumas especulações envolvendo o Estrasburgo da França, né? Que é um clube que pertence aos mesmos donos do Chelsea. Não seria, assim, o meu nome a ser buscado. Você entende que um investimento feito nele pode buscar peças melhores? Sim. Entendi. Sim. O Luiz Miguel até perguntou o Galarza do Tajeres. Tem o argentino e tem o paraguaio, né? O Galarza do Tajeres, eu acho que ele é mais avançado no campo. Mas você ia dizer sobre Christian, né, o Gabriel? Sim, cara, é frustrante pro jogador, pelo clube, família, porque já cria expectativa, já cria o planejamento, mas com as informações que o Samuel trouxe aí, graças a Deus tudo tá dando certo aí pro Christian trilhar sua carreira no futebol russo e quem sabe um dia volta para o Cruzeiro, né? A torcida tem um carinho muito grande com o Caramelo, que honrou a camisa celeste. E nesse momento já dá para pensar completamente um projeto sem o Christian agora, né? Sim, já é um Cruzeiro que precisa de olhar para frente, né? O Christian, em vias de ser concretizada essa negociação, é hora de se trabalhar com essa possibilidade mais do que real de não ter o jogador por aqui. Então é vida nova, é da sequência, torcer para que dê tudo certo para o Christian por lá, né? Como o Gabriel disse, acho que foi um cara que respeitou e honrou muito a camisa do Cruzeiro, mas agora é vida nova, né? Futebol é assim, tem essa rotatividade. O Cruzeiro falou que, repito, né, informação algumas semanas trazida pelo Samuel Venâncio, que o Cruzeiro vai ao mercado. Tá, o Cruzeiro vai ir ao mercado não significa conseguir comprar. Mas imaginando que o Cruzeiro traga os 5. Olha essa concorrência pro Japa, que hoje já é difícil. O que ela ia se tornar, tá? Lembrando eu não que... sou contra o empréstimo, tá? Eu gosto. Não, eu acho que o empréstimo, cara, é excelente pro Japa. Perfeito. E muito bom pro Cruzeiro. Principalmente que não foi um empréstimo pornográfico, como o empréstimo que o Cruzeiro fez do Tevez pro Atlético Paranaense. Emprestou com passe fixado lá embaixo, assim, né? lá no rodapé, entendeu? É que o jogador teve uns outros problemas e... Ele começou bem depois... Exato, ele começou muito bem depois. Então, assim, foi emprestado já, lá ele vai jogar no Mirassol, com certeza. Também acho. E ele precisa de jogar, cara. É isso que ele precisa. E ele vai ter E oportunidade aqui pra jogar lá. ele não conseguiria, eu não acho que é por uma maldade, assim, o Arthur Jorge tá... Não, cara. O Arthur Jorge entendia ele, talvez, né, como segundo volante, porque ele apareceu exatamente nos momentos em que um volante estava suspenso, aí o Querêncio aparecia lá também, e o Japa apareceu. Se eu não me engano até... Tá lembrando do Querêncio aqui. Pois né? se eu não me engano até, o Japa apareceu 2 ou 3 vezes só na relação de banco com o Arthur Jorge em 18 partidas. Sim, só. Porque a maioria dos jogos... Eu sou de 2 a 3 partidas no máximo, tá? Mesma coisa do Querêncio, que apareceu... O Querêncio apareceu Ele fez um jogo só. O Querêncio apareceu igual aquele carinha do Mortal Kombat, né? Robin! Apareceu rapidinho e sumiu, né? Felizmente. Apareceu, deu um soco e foi embora. Apareceu, deu um soco e foi embora. O Arthur Jorge só fez o negócio, então, né? a coisa realmente ia ficar muito complicada pro Japa. O Valor, diga lá. Como eu fui citado aqui pelo Popó, que inclusive colocou um comentário jocoso no chat, que isso, que eu queria pedir um direito de resposta. Por favor, aqui. você tem todo o direito. Porque quem trouxe a questão do Leandro Paredes aqui como possível eu. sonho para voltar Fui eu para vir pro mesmo. Cruzeiro, foi o Pedro. Então o E, Pedro cara, tá com fome, gente. Não, Relaxa. Pois gente, é. não é loucura. O Leandro Nossa, Paredes, das maiores. ele, assim como o Carlitos Teves, que rodou a Europa, jogou bem no exterior, ele voltou pro Boca em 2015, o Carlitos Teves, por amor, por querer voltar ao clube ao clube que o revelou, onde ele fez história. O Paredes é uma situação muito parecida, mas o Teves, ele deu uma saída depois também. Ele foi pra China. Ele foi pra China, lá ele foi ganhar dinheiro, foi um dos maiores salários da época, tá? E depois ele voltou de novo ao Boca Juniors.
Eu não tô dizendo aqui que o Cruzeiro vai conseguir trazer o Leandro Paredes, não. Eu tô querendo dizer que não custa tentar. O Paredes custa. Dar uma sondada, uma perguntada, que é um cara que joga muita bola, ou vocês duvidam disso? Não, mas o Paredes custa. O Paredes não vem. O Paredes isso eu continuo achando que é loucura. O Pedro tá com fome, nós vamos levar ele no Corel saindo daqui. Não, a gente, mas eu tenho. Porque tem outras. É porque, gente, vamos lá. Eu acho que, assim, pro que a gente tá falando de reforço pro Cruzeiro, pra essa posição especificamente, você não precisa de fazer um movimento tão brusco. Não é um movimento... Você não tem que buscar um titular, você tem que buscar um cara que você pode dispute até a posição. buscar um titular. Se chegar um cara pra desbancar o Romero, pô, quem ganha é o Cruzeiro. Eu amo o Romero, mas se chegar, ótimo. O ponto não é esse. O ponto é que com o que a gente vê se trabalhar no futebol hoje em relação a valores, a aquilo que está sendo gasto, a qualquer negociação aí batendo 10, 12, 15, 14 milhões de euros, cara, o Cruzeiro não precisa desse movimento todo para uma posição que ele consegue achar, e aí consegue, tá? Consegue. A crítica, inclusive, são a essas pessoas. Spindel, Pedro Júnior, Departamento de Análise, Joaquim Pinto. Cara, o Cruzeiro como instituição, como clube, com esse nível de funcionários, ele tem que conseguir achar, seja na Série A, seja na Série B, seja no mercado sul-americano, seja com um jogador querendo retornar de um mercado europeu, ele tem que conseguir achar essa peça, que é uma peça de composição de elenco. Eu discordo que tem que ser de composição, Popó. Cara, ele tem... Porque assim, ele pode vir a brigar com o Romero, eu não acho que é impossível, mas é composição, porque hoje o Cruzeiro tem o seu titular. O Cruzeiro tem o seu jogador que ele não é assim, cara, pra mim o Romero, e eu fui xingado inclusive no Twitter por isso recentemente, porque pra mim o Romero é top 3 primeiros volantes do Brasil. Pra mim ele tá no top 3. Tá? Eu acho que o Romero, eu acho que é muito difícil você olhar no futebol brasileiro e falar primeiros volantes melhores que o Romero. Popó, o meu questionamento com relação à não composição não é da qualidade do Romero, mas quando esse cara falta. Quando esse cara faltar. A gente viu essa experiência com o Romero que se envolveu ali naquela briga lá na final do Mineiro contra o Atlético. A gente viu o que foi o Cruzeiro na posição de primeiro volante. E eu acho que assim, sabe, é lógico, o Cruzeiro é que sabe. Se o Cruzeiro puder, e eu pego assim, o Cruzeiro não ia fazer, o Cruzeiro não fez uma proposta pelo Igor Júlio, um setor que eu acho, aí entrando naquelas prateleiras, pra mim o Cruzeiro ia qualificar a sua defesa. Exato. Não era um jogador emergencial. Sim. Tá, fez uma proposta, foi lá, né? Fez igual um golfinho, apareceu, sumiu, nunca mais. E pra mim tá bem claro que não vai fazer essa proposta novamente nessa janela. Pelo menos essa é a minha perspectiva. Com essa proposta do Igor Júlio, você consegue buscar um volante no mercado, um pouco mais, talvez. 5, que era ali 5, 6 milhões de libras. Você entendeu? Cara, e você traz o Gregory. Traz. Você entendeu? Que eu acho que é o peso do salário, Você traz o Gregory, cara.